Quando surge família do Pornal Salve Verde, fala aí galera do canal, tamo junto aí pra mais um vídeo, o último falando de Campeonato Brasileiro 2023. A gente vai analisar um pouco do que foi o jogo e o comportamento do Palmeiras no jogo e dar uma arrematada final no Campeonato Brasileiro. Deixa o seu like, comenta e compartilha com um amigo seu pra gente chegar a mais pessoas e chegar nos 1000 inscritos. A gente já bateu os 500 primeiros aí. Peço o like agora no começo do vídeo, vamos ver se a gente dá uma acelerada. Palmeiras e Cruzeiro, jogo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo protocolar, porque o Palmeiras entrou com uma vantagem gigantesca em relação a saldo de gols e 3 pontos na frente. Acabou que o Atlético Mineiro e o Flamengo não venceram seus jogos, muito pelo contrário, perderam. O Grêmio fez um jogo e ganhou do Fluminense, acabou vice-campeão. E o Palmeiras campeão com 2 pontos à frente da equipe do Cruzeiro. 2 pontos à frente da equipe do Grêmio. E o Endrick foi mais do mesmo ontem, graças a Deus, porque ele jogou muito bem novamente, fez o gol do título, o gol que valeu o Campeonato Brasileiro pra gente, o gol que acaba por trazer a situação de volta, trazer o Palmeiras para esse Campeonato Brasileiro, trazer esse título. E aí depois o Palmeiras parou de jogar bola, realmente, desgaste físico da temporada em cima do que aconteceu no ano. O Palmeiras está realmente segurou, promoveu a estreia do Estevão, a volta do Atuesta para o time titular, para os jogos, e o Palmeiras acabou tomando o empate do Nicão. Ao terminar o jogo empatado, acabou, o Campeonato Brasileiro terminou, Palmeiras campeão mais uma vez, dodeca campeão, 12 vezes, sendo que 4 das últimas dentro dos últimos 10 anos. O Palmeiras ganhou em 16, 18, 22 e 23, além dos 8 anteriores. E o time, ele tem que se falar de que dentro do ano o Palmeiras só fez 2 contratações, né? O Richard Rios, que veio para o lugar do lesionado Atuesta, que retornou ontem, e o Arthur, que enxerguei no primeiro momento que era o substituto do Scarpa. Pegou a camisa 14, enfim. Eu acho que pode ser esse cara, mas ele com características mais de atacante. Palmeiras, ele iniciou o Campeonato Brasileiro com uma sequência de boas vitórias, mas logo na sequência deu uma rateada. O Botafogo disparou na frente na primeira rodada e na segunda o Fluminense liderou. Na terceira rodada o Botafogo assume com a liderança e dispara na frente. E o Palmeiras perdeu, inclusive, no confronto direto no Allianz Parque por 1-0. Teve ali problemas com o Tiquinho Soares, poderia ter sido expulso. Matheus Nascimento poderia ter sido expulso. Como eles não foram expulsos naquele jogo, o Botafogo acabou ganhando. O Palmeiras teve a chance de empatar num pênalti, o Veiga desperdiçou. Ali acho que foi a primeira vez que eu falei o campeonato acabou, o campeonato já era. Depois o Palmeiras continuou nesse campeonato, focando na Libertadores, obviamente, né? O Campeonato Brasileiro ficou mais segundo, jogou alguns jogos, inclusive com jogadores reservas, fez até bons jogos, conquistou alguns pontos que poderia ter sido, em vez de empates, poderia ter sido vitórias, e ter chegado no final do campeonato com um título já antecipado antes da última rodada. E na segunda vez foi quando perdeu um jogo no meio do campeonato lá pro Atlético, perdeu ponto pro Atlético Paranaense, empatou lá e o Botafogo abriu vantagem. Depois, quando perde do Atlético Mineiro no Allianz, foi uma terceira vez, e aí depois o Palmeiras arrancou por título. Umas 4 vezes eu falei, agora não dá mais. Só que o Palmeiras começa a jogar bem de novo, ali, não no nível do ano passado, mas voltou a jogar bem. Ganhou de 5-0 do São Paulo, muita gente não dá importância para aquele resultado. Depois ganhou do Inter, ganhou do Botafogo, fez aquela virada espetacular lá no Rio de Janeiro, uma grande vitória, depois de sair de um buraco de 3-0, retomar para um 4-3 e vencer. O Botafogo depois tomou outra virada do Grêmio e acabou o campeonato ficando 11 jogos sem ganhar. Perdeu o último jogo, ficou fora do G4. O Botafogo ficou fora do G4, o time que mais liderou o campeonato, 31 rodadas, acabou perdendo a vaga no G4.
Palmeiras, ele assumiu a liderança depois do empate do Botafogo com Fortaleza, definitivamente na 34ª rodada do campeonato, para não perder mais. Aí quando o Palmeiras se posiciona nisso aí, na primeira posição do campeonato, o Palmeiras está acostumado, é um time que consegue lidar bem com pressão, consegue lidar bem com os adversários por perto, como ficou até o fim do Campeonato Brasileiro. E aí assumiu a liderança, acabou. A Sociedade Esportiva Palmeiras dificilmente vai perder o campeonato nessas condições. E o jogo que para mim definiu tudo foi um jogo em que... o jogo do Fluminense, né? Porque era um jogo mais difícil, Fortaleza, os 4 últimos, Fortaleza e Fluminense. O Palmeiras empatou com o Fortaleza, ganhou do Fluminense. E ao vencer os 2 jogos mais difíceis, teve ainda um América e um Cruzeiro, que ainda pegou um Cruzeiro já livre de qualquer risco do rebaixamento, precisando apenas de um empate para conquistar a vaga na Sul-Americana. E aí o Palmeiras e o Cruzeiro fizeram um resultado que lhe cabiam e que lhe interessavam. Sociedade Esportiva Palmeiras acabou conquistando mais um campeonato, conquistando mais uma taça, apesar de erros até em questão de planejamento mesmo da diretoria de futebol, na falta de algumas pontuais contratações, que parece que agora vão chegar. A Leila quer se reeleger, eu não sou besta, a Leila ela vai contratar os jogadores até porque ela não quer perder o mandato. E a notícia de hoje é que parece que tem uma proposta na mesa para o Abel renovar por mais 3 anos, e o Palmeiras vai dar um aumento salarial para segurar o treinador aqui no Brasil e no Palmeiras para conquistar mais títulos em 2027. Se a Leila for eleita, ela seria o último ano do mandato dela como presidente do Palmeiras, e aí a ver como vai estar a situação. Contratou Aníbal Moreno, o volante que veio do Racing da Argentina, conseguiu finalmente o primeiro volante, o camisa 5. Está contratando o Caio Alexandre, mais uma opção para meio campo. Tá para contratar mais um outro jogador, tá? Cauli interessa ao Palmeiras, um grande meia, destaque do Bahia, que apesar de uma campanha que ele se livrou do rebaixamento na última rodada, é um bom jogador, um jogador de pode dar certo. E aí tem que talvez trazer mais um zagueiro, vai dar mais uma opção, um atacante de beirada, porque o Dudu só volta a ficar disponível à disposição na comissão técnica no ano que vem, em agosto, julho, agosto do ano que vem, e o Endrick vai embora no meio do ano para o Real Madrid. Aí o Palmeiras já tem que ter um centroavante ali, numa característica parecida, para que seja o titular do time. Porque eu acredito que um jogador, não na mesma qualidade, difícil, mas que consiga ser tão decisivo quanto, seria titular do Palmeiras para os torneios do ano que vem. O Palmeiras que jogará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, as competições que teremos a disputar, além, claro, do troféu da Supercopa do Brasil em um choque rei diante do São Paulo, em local e datas ainda a ser definidas, mas está prevista para o dia 3 de fevereiro, tá certo? Se você gostou, deixa aqui embaixo seu like mais uma vez, compartilha, se inscreva no canal, tamo junto, ative o sininho, avante palestra, campeão!